Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla-React, com notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Galera, preparei aqui para vocês 3 cortes aqui da mídia esportiva brasileira aqui. Primeiro do SBT Sport Rio, também os donos da bola do SBT e também da ESPN Brasil aí, do grupo Disney. Vou deixar os créditos dos 3 canais aqui na descrição desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva e ative o sino. Vamos direto aqui para as últimas novidades do Mengão. Então, com mais finais da Copa do Brasil, impressionante o desempenho do Flamengo. São 9, igualando então a marca gremista. O Cruzeiro tem 8 decisões, o Corinthians tem 7 e o Palmeiras tem 5. Vamos direto então lá para o ninho do Urubu. A Roberta Barroso está com a gente aqui no Sport Center e conta pra gente se o ambiente finalmente está mais calmo ou se está mais calmo só até domingo, quando é o próximo jogo do Flamengo. Também tem isso, hein, Roberta? Verdade, Bruno. Como São Paulo disse, né? Um mês parece um ano. Hoje, quinta-feira, pela manhã, tudo tranquilo por aqui. A gente não sabe até quando. Domingo tem o jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Por aqui ainda as grades em frente ao ninho do Urubu, mas essas grades foram colocadas depois da eliminação para o Olímpia na Conmebol Libertadores. Mas o clima é bem tranquilo por aqui. O Flamengo está de folga nesta quinta-feira. O time se reapresenta na manhã de sexta-feira para se preparar para essa partida contra o Coritiba domingo pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. A gente fica na expectativa em relação ao Varela. Ele se machucou durante a partida, um entorse no joelho. A gente não tem a informação ainda se ele vem hoje aqui ao ninho do Urubu, mas o fato é que ele será reavaliado nesta quinta-feira para ver os próximos passos também dessa recuperação. Ele que entrou em campo ainda com o rosto machucado por conta daquela confusão com o Gerson na véspera da partida e acabou se lesionando no decorrer da partida. O Flamengo conseguiu essa classificação, vai em busca do pentacampeonato da Copa. Não quis o destino que esse reencontro acontecesse justamente na final da competição. E a gente vai ver como é que serão então os próximos dias, os próximos passos desse Flamengo que conseguiu essa classificação com um gol de Arrascaeta de pênalti no jogo contra o Grêmio no Maracanã, no agregado 3-0. Depois do gol do Arrascaeta, chamou muita atenção a comemoração junto com todos os jogadores e com São Paulo ali no meio, pelo menos mostrando que o grupo está unido em busca de um objetivo, que é conquistar o título da Copa do Brasil para salvar a temporada. Bruno, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações desse Flamengo classificado para a final. Bruno. Fechado, Roberta. A gente já conversa bastante sobre tudo o que aconteceu ontem por lá do lado do Flamengo, claro, e agora do lado do Grêmio. Porque, claro, agora sobrou o Campeonato Brasileiro para o Grêmio. O time está disputando ainda a liderança da competição, um pouco atrás do Botafogo, mas, claro, ainda há alguns meses valendo essa temporada. Conta pra gente, Berton. Bom dia. Oi, Bruno, abraço para você, para todo mundo do Sport Center. E é nisso que o Grêmio está se apegando muito, Bruno. Esse foi o discurso gremista após essa eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo. Tanto o técnico Renato Gaúcho quanto o presidente Alberto Guerra falaram exatamente isso, né? Quando iniciou a temporada, o torcedor do Grêmio tinha muito temor pelo que seria a temporada do Grêmio. O Grêmio vem de uma Série B e o temor é até que o Grêmio repetisse 2 temporadas atrás e brigasse contra o rebaixamento novamente. E aí o presidente chegou a dizer no pós-jogo, se lá no início do ano alguém chegasse para mim e dissesse, o Grêmio vai chegar na semifinal da Copa do Brasil e vai ser segundo colocado no Campeonato Brasileiro, eu assinaria na hora. Então, o Grêmio se apega muito a uma temporada em que poucos acreditavam no Grêmio. O Grêmio chegou até uma semifinal de Copa do Brasil e tem a consciência de que chegou aonde dava. A gente viu o Renato falando, né, que o Grêmio, inclusive, disse que o Renato dizendo que o Grêmio perdeu de se classificar em Porto Alegre, quando perdeu por 2-0. Depois disso sabia que seria muito difícil. Mas claro, né, os acontecimentos das últimas semanas, a gente trazia aqui, o torcedor se encheu de esperança novamente. Mas o Grêmio sabia que era realmente muito complicado fazer o placar que precisava dentro do Maracanã contra o Flamengo. Então o Grêmio se apega a boas atuações, isso que o Marra começou a falar ali quando estava dando os melhores momentos da partida, né? Boas atuações contra o Flamengo, a boas atuações no Campeonato Brasileiro para esse restante de temporada. Agora só resta, obviamente, o Brasileirão. Gostaram? O Flamengo convenceu vocês, assim, que chega com todos os méritos a decisão da Copa do Brasil e que está tudo em paz por lá? Convenceu, Breler? Não, de forma alguma. E até o Felipe Luiz, muito lúcido depois do jogo, ele resume a atuação do Flamengo como
política. Na verdade, ele até confunde os termos, porque para mim a atuação do Flamengo foi mais burocrática, jogando com regulamento, protocolar, usando a vantagem para, de certa forma, tirar um pouco ali da carga de tensão do jogo, o Flamengo tentando jogar um pouco mais de forma segura do que necessariamente agressiva, do que necessariamente contundente. Então o Flamengo, sabendo dessa vantagem e sabendo do ambiente de tensão, o principal era a classificação, carimbar. E isso chegou com um pouco de sofrimento no começo do segundo tempo, mas ainda assim cumpriu a missão diante de toda a turbulência. Se a gente analisar tudo que o Flamengo pode apresentar, ficou aquém e mais uma vez frustrou o torcedor. Mas pensando no que foram os últimos dias do Flamengo, tudo que viveu, agressão de jogador, agressão de membro da comissão técnica ao Pedro, todo esse turbilhão que tem vivido o Flamengo, eu vejo que o Sampaoli conseguiu ter um respiro para, nesse mês que falta para a decisão, conseguir finalmente arrumar a casa e dar um rumo para esse Flamengo. Nesse sentido, serviu, né? Nesse a classificação 1-0, acho que era emergencial, não era? E não dá para fazer uma análise sem a composição do cenário. O cenário era um cenário de crise de relacionamento, e isso um dia antes de um jogo, ou dias antes de um jogo importante. Vamos colocar, 20 dias já, de acúmulo antes dessa decisão, isso poderia trazer uma complicação maior em campo. É que o Flamengo está lotado de jogador bom. Agora, eu mesmo sou uma pessoa que sempre elogiei o Jorge Sampaoli. Não é para jogar o que jogou ontem que o Jorge Sampaoli foi contratado. É para jogar o que jogou contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Porque aquele é o padrão de atuações de times treinados por Jorge Sampaoli. Mesmo que não seja o padrão dessa temporada. Mesmo que não seja. Mas a gente conhecendo o trabalho dele, você não precisa ir muito longe, você olhar os diversos jogos espetaculares que fez o Santos dele e os diversos jogos também muito bons. Eu acho que no Santos o time foi mais surpreendente. No Atlético, o Atlético já estava montando um elenco que logo depois seria campeão. E mesmo assim fez alguns jogos incríveis. E era muito o dedo do treinador. Não é para jogar o que jogou ontem. Mas eu não sou aquele cara que não vai compor o cenário. O cenário era um cenário de... Gente, vamos fazer o seguinte, vou evitar problema e classificar. Só que o problema para mim, Breiler, não tem a menor garantia de que daqui até a final as coisas vão estar contornadas. Então, assim, no final das contas, o trabalho de Sampaoli é um sorriso amarelo. É algo que pode ser legal, pode ser bonito, mas não conseguiu ser ainda. E eu tô falando no pior momento possível para eu falar isso. Que o Flamengo ontem se classificou para a final. Sim. Mas, infelizmente, eu não vou ficar aqui jogando pra galera. E diante dessas circunstâncias bélicas do Flamengo, o clima tumultuado, na partida de ontem ele até conseguiu... Para mim o Sampaoli foi bem. O Sampaoli teve uma leitura de jogo mais competente que a do Renato. Porque a gente fala que há uma distância, sim, entre elencos do Flamengo, o estágio de investimento, por mais que o Grêmio tenha o Soares, o time do Flamengo tecnicamente é mais forte. Só que o Renato, ele faz 3 mexidas que alteram radicalmente a estrutura do time. Ele tira jogadores como Bitelo, Cristaldo, que dão uma sustentação ao meio-campo e coloca jogadores até com uma boa intenção de tornar o time mais agressivo, mas as 3 de uma vez acabaram tirando esse ímpeto do Grêmio, que era melhor no início do segundo tempo, e o Sampaoli entendeu que o Gabigol não vinha sendo efetivo no time. E é difícil tirar o Gabigol. Difícil, e ele banca essa decisão. Era até uma crítica que era feita a ele, né? E a outros treinadores também, que o Gabigol, quando oscilava, a torcida do Flamengo, o Gabigol não está fazendo nada e ninguém tira o Gabigol. Ele tirou, fez uma leitura competente, o Luiz Araújo entra bem, dá mais profundidade para o Flamengo, já tinha entrado bem contra o São Paulo e faz com que o jogo vire a favor do Flamengo. Então, as mexidas do Sampaoli, contando também o Thiago Maia, que dá mais sustentação ao meio-campo, embora o Vitor Hugo não estivesse mal, o Vitor Hugo é um jogador de mais verticalidade. E o jogo, naquele momento, precisava de uma contenção ali atrás. E com esse equilíbrio, o Gerson ganhou espaço para encostar no Arrascaeta, para dialogar, e o Flamengo cresceu na partida. Então, para mim, ontem foi um jogo em que o treinador mostrou do que é capaz. Ele precisa, de fato,
ter a competência agora, ter a tranquilidade para conseguir uma constância para esse time. Eu vejo que pelas mexidas que fez ontem, o Sampaoli também ganha confiança para o restante da temporada e, por que não, para a final. O Renato reclamou da arbitragem, a gente viu, né? E é um lance não é decisivo ali para a classificação, mas o jogo estava vivo e acabou o jogo ali, naquele momento, né? Ele tem razão em reclamar? Tem. A questão para mim ali, Bruno, e também conversei com árbitros sobre isso ontem à noite, não existe um movimento adicional. Tá. Que pudesse ali o Rodrigo Eli ter feito para tomar vantagem na posse da bola. O movimento é um movimento de alguém que está saltando na disputa da bola, sem contar a proximidade. A cabeçada está a 1 metro de onde está o braço dele. Então, assim, é muito difícil. O Renato tem razão, é muito difícil entender. Mesmo ele estando, porque o argumento de quem entende que é pênalti, como o nosso próprio comentarista Gaciba mais cedo entendeu que era pênalti, não concordando ou não, mas explicando o que diz ali a regra e o braço está levantado, né? Mesmo entendendo isso, Marcos? Ele vai subir sem o braço. O Reinaldo faz esse gesto ali na reclamação, ele coloca os braços junto ao corpo e diz que é impossível, de fato, mas, infelizmente, temos visto esse tipo de pênalti sendo marcado frequentemente. Então, não é um escândalo também dizer que o Braulio foi tendencioso, ou o Braulio cometeu um equívoco, porque, de fato, esse tem sido um padrão da arbitragem. A gente pode questionar se isso é o ideal, até mesmo os jogadores podem participar de forma mais ativa disso para mostrar, a gente que está em campo, vivendo isso lá, é impossível subir sem o braço. Então, mas esse é um outro ponto. Agora, condicionar o jogo de ontem à arbitragem, para mim, reduz muito. Aí, uma coisa é reclamar, poxa, não foi pênalti, mas no momento em que o Renato faz as substituições e o Sampaoli também mexe, o jogo já tinha virado a favor do Flamengo. Foi por isso que saiu o pênalti. Então, para mim, não justifica condicionar o resultado a isso. Reclamação pontual sobre o lance, ok. E aí, Breler, assim, a imagem que está rodando na internet do jogo do Grêmio no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, sim. Para deixar muito claro, para mim também não é pênalti. Porque também não foi pênalti para mim ontem, entende? Assim, E o que é chato, porque a gente está falando aqui, a gente está no ar-condicionado tranquilo, o Renato, ele é cobrado pelas coisas, o Sampaoli, ele é cobrado pelas coisas, os jogadores podem ter carreira encerrada numa bobagem de permitir, o Rodrigo ali pode estar sofrendo hoje e tal. Os clubes, né? A classificação, além da taça, são milhões, 30 milhões de uma classificação. O chato é a falta de critério, é a falta de publicizar essas coisas. Isso é uma coisa. Vamos falar sobre o Grêmio, rapidinho. Eu ia te perguntar do Soares, que o Berton falou que eu acho que não está bem, está abaixo, bem abaixo do que ele pode jogar. 8 jogos sem marcar para o Soares talvez tempo demais. Talvez uma questão física, né? Porque eu acho que ele foi muito usado na temporada. Mas vai ter que continuar usando, agora não tem jeito. Mas vamos lá. O Vasco voltou da segunda divisão, é o 19º do Campeonato Brasileiro. O Bahia voltou da segunda divisão, é o 16º do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro voltou da segunda divisão, é o 12º do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem um jogo a menos. Se ele vencer, ele pode terminar o turno, é que a gente não vai saber, que esse jogo vai ser lá na frente, em segundo no Campeonato Brasileiro. E na semifinal da Copa do Brasil. Então, o trabalho... na semifinal, né? O trabalho, o desempenho, o que está sendo entregue, é muito bom. E aqui está falando alguém que já fez alguns senões a trabalhos do Renato. Sim. O trabalho na atual temporada, não existe para mim uma contestação assim, mas você queria? Não, eu não queria o Grêmio nessa situação, não. Eu entendia o Grêmio no 10º, em um 8º. O Grêmio pode ser o 2º colocado do Campeonato Brasileiro. Sim. Isso é muito bom. E o campo mostra, dá para entender. Existe um trabalho, existe um conteúdo ali. O Grêmio tem feito um bom Brasileirão e a temporada, poxa, é isso, né? Vice-líder do Brasileirão, o 3º colocado do Brasileirão, e ele cai na semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo, né? Então... Caiu jogando e competindo. Caiu de pé, Breler? De pé, falar isso pro torcedor é duro, ainda mais depois de uma eliminação. É horrível. Então, na sequência do esporte... Mostrou que os jogadores estão fechados com o Sampaoli. Você participa pelo YouTube da Band RJ, o chat já tá lá. Provavelmente é esse momento, todo mundo escrevendo Varmengo. E o Flamengo falando, você é minúsculo, não tem não sei o quê. Aquela discussão de todo dia, que eu não sei como vocês não cansam de discutir a mesma coisa todo dia. Bigode, a vitória de ontem mostrou que os jogadores estão fechados com o Sampaoli, sim ou não,
oficialmente boa tarde. Já te dei bom dia na rádio, boa tarde, boa noite. Estamos saturados. E aí? Tudo bem? Boa tarde pra vocês, GV, boa tarde a todo mundo que tá acompanhando a gente, meu Latera. Boa tarde, meu garoto. Boa tarde. Cara, eu achei que foi mais um movimento, assim, até de uma certa forma natural, por tudo que o Flamengo vem passando nessas últimas semanas. Acho que a atitude do Arrascaeta de fazer o gol e querer todo mundo junto para passar uma mensagem de que tá tudo bem, ou que não tá tão ruim assim. Mas eu não entro nessa, não. Eu acho que as divergências, elas seguem no Flamengo. Há, sim, um problema de relacionamento da comissão com os jogadores. E eu acho que até mesmo entre os jogadores, e o que é absolutamente natural, aqui na empresa a gente também tem isso, tem grupos e grupos. Calma, jovem. Só que não, só que isso não influencia no nosso trabalho. Ninguém dá soco no nariz de ninguém. Grupos e subgrupos? Não houve nenhuma agressão, espero que não aconteça. Me fala onde estão esses subgrupos aí. É um subgrupo. O subgrupo você com você, a panela aqui, ó, dos dois aqui, ó. Depois você me conta aí, pô, tá chegando agora. Processado, vai nem ver. Depois eu falo mais sobre isso. Mas eu acho que isso aí não me convenceu, não. Pelo contrário. Olha a cara do Eric Faria, que maravilhoso. Exatamente. O Eric é fenômeno, né? Muita gente não comprou a ideia, principalmente por conta da coletiva, que a gente vai mostrar pra você a resposta do São Paulo na coletiva. Atisson, mais uma vez, meu jovem, boa tarde. Você acha que essa vitória de ontem mostrou que os jogadores estão fechados com o São Paulo por esse momento aí que o Gabi puxa ele pra dentro da muvuca, toma uns tapinhas ali, ele mete o pé? É uma sensação ali, realmente, por todo o problema que o Flamengo vivenciou nessas últimas 2 semanas, principalmente, né? Da saída do preparador, braço direito do São Paulo, e de repente a briga entre os jogadores. E aí o Flamengo consegue ali praticamente liquidar, né, a classificação, matando ali com aquele gol. E aí o Arrascaeta é muito inteligente, ele traz ali para tentar começar a mudar esse ambiente, para tentar mudar um pouco essa pressão que está em cima da própria comissão técnica, em cima dos próprios jogadores. Então ele fez ali um papel de tentar começar a agregar, né? É lógico que a gente sabe que tem um pouco de divergência, a gente vê aí a postura do próprio treinador. Eu acho que alguns jogadores aproveitaram ali e falaram, opa, agora é hora de dar na cabeça dele. Mas tirando o lado da brincadeira, assim, eu acho que ele foi ali um momento dos jogadores trazer ele para descontrair, tentar fazer com que ele também entenda como é que funcionam os jogadores do Flamengo, a alegria e trazer. Nesse jogo de ontem, o Grêmio deu susto no Flamengo, hein? Sustos. O Grêmio assustou o Flamengo. Vamos ver. Muito bem, vou botar aqui na tela agora antes de a gente entrar no debate do jogo. Flamengo e São Paulo, as 2 datas, exatamente daqui a um mês. Dia 17 de setembro, jogo de ida. 24 de setembro, jogo de volta. Tá assim, Flamengo e São Paulo, mas ainda não tem definido quem manda a decisão, segundo jogo em casa. Vai ter o sorteio na CBF, que ainda não está definido. A data do sorteio, óbvio. Aí o sorteio vai definir. Fazemos aquela corrente para que o jogo de volta seja no Maraca. Porque a última vez que o Flamengo decidiu fora foi o Cruzeiro, né? 17. Lá no Mineirão. É. Que, na verdade, aquele pênaltizinho do Thiago Neves, o último, foi 2 toques, mas a arbitragem não deu, né? Como é que é o negócio? A última cobrança do Thiago Neves, ele escorrega, tem 2 toques, mas a arbitragem não dá. Era pro pênalti ter sido invalidado. É isso. E legal também de GV que vai ser aos domingos, né? Vai ser domingo e domingo. Ah, bem lembrado. 2 domingos, que é muito melhor, né? É muito melhor. Agradável pro torcedor, no horário bom, né? E você não precisa chegar tão tarde para vir para cá no dia seguinte. A galera ainda tem um tempo para recuperar ou comemorar um pouco mais. Quem for campeão, toma. Quem for perdedor, toma também para esquecer. Toma, todo mundo toma. Toma. É isso aí, tá na moda, né, Clebão? Rapaziada, toma aí. É mesmo? Tá na moda. Toma, rapaziada, toma. Flávio agora no bigode, toma. A Arrascaeta é muito craque. A única questão que o torcedor do Flamengo estava preocupado, e com a galera que eu conversei hoje, é que o primeiro jogo da final é daqui a um mês. E nesse um mês, o Dorival vai ter tempo para trabalhar. Tanto o Lucas quanto o Ramos Rodrigues, que é um cara que se entrar em forma. Mas eu acho, no meu ponto de vista, que nesse momento está sendo melhor para o Flamengo. Por todo o contexto que o Flamengo está vivenciando e o modo do Flamengo jogar, que não está ainda agradando muito. Encaixar melhor esse jogo do Flamengo mais organizado, que ainda tem falhas.
E a escolha, principalmente para essa partida, foi uma escolha de sistema tático que não favoreceu o ataque do Flamengo, que é muito forte, é permanecer com a posse de bola. E nesse jogo, principalmente, era muita ligação direta. Quando o Flamengo troca passe, chega com facilidade, com aproximação, o Flamengo cria situações. O Flamengo criou muito pouco ontem. O Flamengo não conseguiu passar da marcação do Grêmio com facilidade. Essa jogada é linda. A gente vê assim, beleza, o Flamengo estava Que defesa, irmão. Com resultado já debaixo do braço, beleza. Mas era importante o Flamengo ter uma performance melhor. Que a gente vê, às vezes, o Flamengo jogando bem, às vezes o Flamengo jogando não tão bem. Assim, o próprio Gabriel, né, fez grandes defesas e assim, as jogadas principais foram as jogadas do Grêmio, né? Verdade seja dita, no jogo que o Flamengo perdeu de 3-0, 3-1 pro Olímpia, xingaram pra caramba ele, eu nem achei que foi falha assim. Essa defesa que o Cunha fez ontem mudaria completamente a história do jogo, Bigode. Porque ele faz uma defesa de cinema no primeiro tempo, com o Flamengo ainda meio tentando se achar no jogo. Muito flamenguista não ficou satisfeito com o que viu ontem. Claro, com a classificação, passou para final. Que no final, Bigode, é o que importa, né? O resto é história. O cara quer ir pra final e ganhar. Mas... E o mata-mata, ele premia isso. Ele não premia quem joga o melhor futebol. Ele premia quem tem o resultado. E o Flamengo ontem já tinha o resultado do primeiro jogo, fez o segundo... São 180 minutos. E ontem o Flamengo fez isso. Aí o mérito do resultado, acho que ninguém debate. Ótima vitória nesse aspecto, classificação para mais uma final. Mas o Atisson estava falando sobre a questão do mês, que vai ser importante para o Flamengo. Só que esse Flamengo não me traz nenhum tipo de segurança para acreditar que daqui a um mês esse time vai estar jogando bem. Até porque, se tiver 5 rodadas do Brasileirão, certamente ele não vai repetir o time em nenhum desses 5 jogos. Não vai então a gente não sabe qual é o Flamengo que enfrenta o São Paulo daqui a um mês. E eu acho que, além do problema do São Paulo, dessa questão de mexer muito, eu acho que os jogadores também têm muito disso. Porque a gente não sabe qual vai ser o espírito que esses caras vão entrar em campo. Né? A gente não sabe se eles vão entrar com essa gana, com essa vontade. E aí o torcedor do Flamengo pode achar, já está querendo implementar crise. Não sei o quê. Não sou eu que estou falando isso, não. O Felipe Luiz ontem falou depois do jogo. Bigode. O Felipe Luiz deu uma declaração dizendo que o time não está unido, que o Flamengo precisa reencontrar essa união. Se o cara que está lá no dia a dia está falando, por que a culpa é nossa? Não, e aí o torcedor precisa decidir, Bigode, se eles querem que a gente venha aqui todo dia falar o que eles querem ouvir. Isso aí. Ou se a gente vai dar de louco. Se a gente vem aqui ontem, fala que vazou, conversa de São Paulo gritando com os caras, se o Gerson dá um soco na cara do colega e no dia seguinte, porque ganhou, a gente fala, não, pode dar soco. Não, ninguém é maluco aqui. Tem uma linha de conduta de raciocínio. O Flamengo ganhou, classificou, mas quando o Felipe Luiz fala, independentemente do Felipe Luiz falar ou não, a gente sabe, todo mundo sabe que o ambiente não é do melhor possível. Ganhou ainda assim? Ótimo, a Tisson falou aqui, jogou em time que... Agora, não dá pra gente fingir que hoje toda flores a gente tá na lista do País de Maravilhas. Ganhou, tem um mês, tem que correr atrás do Botafogo, do Grêmio, do Red Bull, não sei como é que tá a tabela, mas assim, existe um ponto que o Flamengo precisa melhorar o ambiente. Sim, agora quem quer acreditar nisso, acredite. Tem outro aspecto. Mas aqui não vai ouvir, não. Teve outro aspecto também, que eu estava agora até observando aqui, que eu fui ver qual seria a data da eliminatória, né, os jogos. O segundo jogo do Brasil vai ser contra o Peru no dia 12 de setembro, né? Na terça-feira. Você tem ainda mais quarta-feira se alguns jogadores forem convocados. Tipo, a Arrascaeta para a seleção uruguaia, exemplo, o próprio... alguns jogadores do Flamengo se forem convocados, ou do São Paulo, pode vir a prejudicar aquela semana cheia. Mas eu vou falar, no Brasil, acho que o Flamengo não vai ter ninguém. Brasil. Aquela semana cheia para trabalhar é uma preocupação também, né? Assim, aí seria um fato de não ter realmente nenhum jogador convocado aí para não prejudicar, principalmente no principal momento ali, que é uma decisão, né? Todo mundo vai ser mais convocado Arrascaeta, Varela e Pulgar. Então, assim... Acho que os 3. E aí no Fluminense que tá brigando com o Flamengo ali, André, Nino... E só também, eu não acredito que vai ter mais, não. André e Nino. Acho que sim. Botafogo. PR, Adriel. Acho que só também. Tiquinho tá machucado. E no Vasco, acho que... Não, também ninguém. Vasco ninguém. Só se for pra fora, né? Não, mas no mesmo dia da convocação, umas 2 ou 3 14. Tem a sub-23
3, que é olímpica, sub-22, sub-21, o Ramon Menezes convoca. Não tem mais o Andrei no Vasco. Mas, por exemplo, no Fluminense... Marlon, verdade. Marlon, pô. Tá Marlon, no Flamengo, Matheus França... Alexander não tem foi idade. embora, Matheus foi embora. Alexander tem idade? Mas ele nem voltou Tem ainda, idade, né? mas tá voltando. Não, Matheus sim, França foi embora. O Cunha tem idade? Pra 23? Tá pegando bem. Mas aí eu não sei se tem a obrigação de liberar. O Flamengo não libera. Não. Enfim, quando tiver a convocação, sexta-feira, vai amanhã. ter polêmica. Famosa amanhã. Só que é depois do programa. Não dá pra gente... Segunda-feira a gente debate. Segunda-feira. SBT Esporte Rio, assim você participa com a gente lá no Twitter. Segue a gente no Twitter também, no @SBT Rio, e no Instagram, @SBT Rio Oficial. Daqui a pouco a gente vai contar. Ele tá calado, não sei se é polêmico ou se não é. Muito polêmico. Ele disse que é uma enquete muito polêmica. E ele acha que já sabe o resultado. A de ontem teve resultado, né? Teve, nossa, e foi até uma enquete bem votada. Pois 16 mil votos. Ô, Pedrosa, quem ganhou? Dimitri. Ô, Vene Casagrande, quem foi o destaque da vitória do Flamengo neste jogo contra o Grêmio pra você? Vamos lá. Boa tarde, Fernanda Maia. Boa tarde, Lucas Pedrosa. O destaque pra mim, eu vou falar o seguinte, o melhor em campo, na minha opinião, tá? Foi o Bruno Henrique. É um jogador super diferenciado, é um jogador que, de fato, a gente vinha falando isso, que seria o principal jogador do Flamengo ou o principal reforço para esse segundo semestre da temporada, e vem sendo. Parece que ele nem ficou 10 meses longe dos gramados, se a gente for parar e analisar. E ele gosta de jogo decisivo. Embora, na minha opinião, o São Paulo tenha botado o posicionamento dele um pouco errado, mais centralizado, depois que ele foi para a ponta esquerda, ele rendeu muito mais. E, na minha opinião, o Bruno Henrique foi o grande destaque desse jogo. Para mim, o melhor em campo. Quem foi que contou uma história? Um de vocês dois devem saber isso. Que o Gabigol disse que ia ficar um tempo sem falar com o Bruno Henrique, para ver se ele reparava. O Gabigol, então, em mas podcast. vocês Ele foi a dois um sabem. podcast. Você sabe contar essa história? Foi então, Ele falou o seguinte, perguntaram como é que é a relação dele com o Bruno Henrique. Perfeito. Aí ele falou, cara, a gente é muito entrosado dentro de campo, mas o Bruno Henrique é um cara mais introvertido. Então, assim, tem dia que eu nem falo com ele, que a gente nem se fala. Mas a nossa relação é ótima. Vai ver que é por isso que ele tá jogando bem, porque o pau tá torando e ele nem tá reparando, né? Porque se ele já teve essa prova aí, o pau tá torando e o Bruno Henrique tá aqui, ó. O negócio dele é jogar bola. Uma salpijão na mão. Ele ficou, sei lá, tipo, 2 meses sem falar com o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique também não falava. Agora, eu queria que vocês dois falassem sobre a comemoração do gol, esse momento do Sampaoli, né? Eu quero que você fale pra mim depois se você achou aquilo bacana de se acontecer, né? O Arrascaeta chamar todo mundo pra comemorar. Tem essa imagem, já vai passar. Chamar todo mundo pra comemorar e o Gabigol pega o Careca, pega o Sampaoli e joga ele no meio da galera ali pros jogadores abraçarem. Eu quero que você me fale se você achou isso bacana. Mas antes disso, eu quero que você me fale, ô Lucas Pedrosa, a escolha tática do Sampaoli para essa partida aí. Ele manteve a estrutura que ele já tinha escolhido na última partida, um 4-3-3, podemos dizer assim. Só que a grande diferença foi a entrada do Eric Pulgar. Eu acho que é um jogador que, na ausência dele, o Flamengo perdeu essa estabilidade, perdeu essa saída de bola rápida. E ontem ele também fez uma boa partida. De altos e baixos, é claro, porque ele tá voltando de lesão, mas pra mim foi muito bem. E aí destaco também a entrada do Mateuzinho e do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, inclusive, cara, pra ser muito honesto, ele já tá pleiteando uma vaga nesse time titular do Flamengo. Entrou bem de novo, porque ele vem entrando bem, vem conseguindo corresponder, vem sendo uma válvula de escape. Eu só acho ele meio afobado às vezes, aí toma caneta. Mas eu acho que isso que eu ia falar, é um pouco vontade. tempo de querer mostrar as coisas, então ele acaba tomando umas decisões erradas, mas ele foi muito importante na manutenção da bola pro Flamengo. Ontem o Grêmio fez uma partida muito melhor do que tinha feito na Arena do Grêmio, tanto é que pra mim no primeiro tempo jogou até melhor do que o Flamengo, só que aí no final... A bola não entrou, né? Exatamente. Só que aí no final das... O segundo tempo também foi melhor assim. Conseguiu criar mais chances. A questão é que quando toma o gol, o time desiste. E vou te falar, o Matheus Cunha é outro, tá? Fez uma belíssima partida acho. também, salvou o Flamengo. E pra mim, na minha opinião, pro calibre de Luis Soares, ele perde 2 gols. Um no lançamento do Reinaldo e o outro que é a bola que tocam pra trás. E o Matheus Cunha faz a defesa, mas pra mim ele perdeu o gol. Coloca na tela aqui, muito importante, a gente perguntou pra galera descobrir aí o signo ascendente, o signo chinês e também a lua do Vene Casagrande, agora que ele é um cara que tá sozinho, tá se conhecendo. Autoconhecimento. Hoje o Vasco joga disse, Vene é ascendente do vice e descendente do cheirinho. Pô, um vascaíno falar isso é inacreditável, cara. Pô, parece até que o Flamengo tá bem, que o Vasco tá bem. Ô, Vene, eu vou concordar com o Pedrosa em relação ao Matheus. E quando você tava falando do Bruno Henrique, claro, eu sempre falo aqui que ele pra mim, é a potência do Flamengo e ele era a potência em 2019 e a gente consegue definir isso na ausência dele.
O Matheus, pra mim, foi o grande destaque dessa partida. O Matheus em lateral direito. E assim... Não, o Matheus goleiro. Ah, tá. Destaque? Pra mim foi. Na sua opinião, não, tudo bem, porque fez grandes defesas. Grandes defesas. Não tem como discordar disso, porque aí é uma opinião. Se a gente pensa no volume do Grêmio, Agora, e se uma bola entra, todo mundo comentava o quê? Se o Grêmio marcar no primeiro tempo, mas eu o posso negócio falar o pode seguinte, ficar diferente. o que eu penso sobre o goleiro? Eu acho o seguinte, o Matheus Cunha, ele vem fazendo boas partidas, mas a justificativa de colocá-lo como titular por conta do uso dos pés não me agrada mais. Porque se a gente for parar e analisar, com os pés, ele também não está sendo isso tudo. Mas como e tira? eu queria ver o Rossi. De verdade. Se a gente tem aí Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, por que não utilizar o Rossi em um determinado jogo no Campeonato Brasileiro? Por exemplo, agora, no final de semana contra o Curitiba, eu acho que seria um bom jogo para testar o Rossi. Porque o Rossi foi contratado a peso e status de titular. A verdade é essa, porque o Santos não agradou. 6 meses Todo mundo estava chegar, esperando o Rossi. E assim, é um goleiro, cara, que já foi para a seleção argentina, um goleiro de Boca Juniors. Eu queria ver pouco o Rossi. Mas é uma decisão delicadíssima, ainda mais nesse momento que vive o Flamengo, interno, de grupo, eu acho que é muito delicado. O Santos... Ele perdeu a vaga pro Matheus, né? E o Matheus abraçou essa vaga. Ele faz boas partidas. Não merece perder essa vaga. Eu também acho. Eu não digo perder a vaga de titular. O que eu digo é o seguinte, eu quero ver o Rossi. Mas é um movimento, você entende, truculento? Você não acha? Não acho truculento, não. Vamos ver Quero a destacar enquete. aqui o Gerson Belfort, tá? Fez uma boa partida também o Gerson, na minha visão. Gerson Belfort. O Gerson Belfort. Sabe o que eu fiquei sabendo? Pô, isso é off, tá? Não é pra vazar. Vene, a gente tá ao vivo, você esqueceu? Não é pra vazar. Pô, o Marcos Braz cantou ontem no vestiário. O John Jones pode esperar, a sua hora vai chegar. Pô, mas não vaza isso. É off isso, tá? Me contaram. Não, o Gerson foi muito bem porque ele teve justamente a proteção, tanto do Pulgar quanto do Vitor Hugo. Então ele jogou mais solto, sem tantas obrigações, e ele conseguiu, inclusive, logo no começo do jogo, ele bota uma bola na cabeça do Bruno Henrique e o Gabriel Grant faz uma bela defesa. Ele tem muita visão. E o Varela precisa orar um Calma pouco, aí. né, cara? Porque ele saiu lesionado, inclusive até informação, tá? Ele vai ficar cerca de 6 semanas sem poder jogar com a camisa do Flamengo. Primeira coisa. Ô, Alex, separa a música aí pra ele poder tirar a faixa. Tem... Tá meio aleatório. Eu tinha até esquecido. Peraí, que a gente vai ter que justificar tá a piada. Bom, beleza. Ô, Vene Casagrande, e o Grêmio Imortal? Eu avisei aqui no programa, o único imortal que eu conheço é a música de Sandy Júnior. É essa aí que tá tocando. Isabelle, minha prima. A tua prima de Araruama. Pode tirar a faixinha. Ela não é de... Pra que ele cortar e botar no Twitter. Ah, tá. Ô, Vene Casagrande, teu drone, conta pra gente aí, aquela de novo. Aquela do vestiário? A do Marcos Braz? É, essa aí. O Marcos Braz ontem cantou. Ô, John Jones, pode esperar, a sua hora vai chegar. Sabe o que eu fiquei sabendo? Davi Luiz estava filmando e fez assim... Ai, Vene, gosto de uma bobagem. Cadê? Olha a enquete. No duelo entre Dorival... eu já achei que ia ser outra coisa. Que falou duelo, eu já imaginei outra coisa. No duelo entre Dorival e Sampaoli na final da Copa do Brasil, quem leva? Flamengo de Sampaoli, São Paulo de Dorival. E o Sampaoli disse o quê, hein? Nossa, talvez nem seja eu o treinador, não foi o que ele disse? Para contextualizar, ele foi questionado para fazer uma projeção sobre essa final, que é daqui a um mês, isso tem que... Falta um mês, falta um mês, ou seja, é muito tempo, muita coisa pode acontecer até lá. E o próprio São Paulo falou, não tem como, eu mesmo posso não estar mais aqui. E de fato não pode mesmo, né? Porque se o Flamengo perder aí várias partidas seguidas, com certeza muita gente vai pedir a saída dele. Fala, Pedroso, o que você queria falar. Só uma situação tática que eu observei ontem. Quando ele tira o Gabigol para colocar o Luiz Araújo, ele coloca o Arrascaeta de falso 9, mais centralizado. Ele coloca o Pedro só depois. O Pedro nem entrou mal, não. Mas é mais uma variação que é pra galera ficar de olho. E eu nem acho que o Arrascaeta foi mal nessa função, não. Porque ele sabe muito bem proteger a bola. E o segundo ponto é sobre o pênalti. A classificação do Flamengo, gente, é merecidíssima. Eu não vou entrar nesse ponto. Mas na minha opinião, na interpretação que eu tive, pra mim, não foi pênalti. O Rodrigo Eli, aquela bola na mão ali não foi pênalti. Pra mim é uma situação que ele tá subindo normal, que ele não leva vantagem com o braço, que ele não estica o braço para fazer um movimento que não é natural, muito pelo contrário. Um movimento de subir para ganhar o impulso e conseguir disputar a bola. Inclusive ele disputa a bola com a cabeça, ele nem tenta colocar o braço. E a cabeçada do Léo Pereira, ela tava numa zona morta, ela ia para fora, ela não ia na
direção do gol. Então, eu respeito, acho que é uma questão interpretativa, cada um tem sua opinião, mas pra mim, não foi pênalti. E não foi um bloqueio, né? Ele sobe porque ele precisa do braço pro movimento de salto, né? Eu também e não não daria é um pênalti. movimento muito brusco. Mas a gente também sabe que não é um absurdo marcar esse pênalti, né? Eu não acho um absurdo marcar. A regra pode ser absurda, mas isso. ela existe. Exatamente. Né? Eu não acho absurdo marcar, mas na minha opinião também não foi pênalti. Posso falar um ponto sobre o que eu observei também no time do Flamengo? A gente vem falando isso aqui. O Felipe Luiz é um cracaço da bola. Mas, novamente, todas as jogadas do time adversário foram em cima do Felipe Luiz, no lado esquerdo do Flamengo. Como resolve isso? Aí é uma questão de posicionamento. O Léo Pereira, na minha opinião, é Ayrton Lucas titular. Mesmo Ayrton Lucas não fazendo boas partidas aí, como a gente vem vendo nos últimos jogos. Mas eu colocaria o Ayrton Lucas e botaria uma proteção melhor do Léo Pereira. Vamos ver a linha do tempo, dar uma olhada de como o Flamengo garantiu essa vaga na final nesse ano todo de 2023. Essa aqui é a linha do tempo, feita, pensada pelo... É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários com as últimas atualizações do Mengão, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.